Cuidando de você. Você que é atleta, ou você que quer ser atleta, você sabe qual o impacto do sono e da alimentação na performance, na recuperação das lesões esportivas? Eu sou Sérgio Bruni, sou especialista em neurociência. Inclusive, a gente está dando sequência aqui na nossa minissérie, que a gente vai gravar 3 com a doutora Débora Terribili. E a gente falou na primeira de insônia e emagrecimento, então não perca, vai lá e assiste esse episódio, que ele tem tudo a ver, inclusive, com esse episódio aqui que a gente vai falar de performance esportiva. E a doutora aqui, ela é triatleta amadora, né? Eu achei que ela era, pra mim, ela era profissional, né? Ela que falou que é amadora. Mas muito legal ter você de novo aqui. É um assunto que eu adoro, até por como ex-atleta profissional. Então, e eu até acabei abrindo para você aqui que não, quando a gente não tem informação, então eu botava o despertador de madrugada para fazer atividade física, achando que eu ia... O famoso, enquanto os outros dormem, você trabalha, né? Então eu fazia isso. E eu basicamente vivi 6 meses em fisioterapia e 6 meses no circuito. 6 meses de fisioterapia, 6 meses no circuito. E eu sempre me culpava e falava, porra, eu não tenho... treinando direito. Não, né? E não só não tô treinando direito. Eu falava, que sacanagem. Várias vezes eu rezava à noite e falava, Deus, por que eu, que sou um cara que sou tão dedicado, e que eu sou me machuco, a minha genética é péssima e etc. Então, assim, o quanto que a gente às vezes não vai atrás de boas informações, fica indo atrás de qualquer noticinha que vai me dar o resultado de curto prazo, é o médico que deu a dieta milagrosa e às vezes a gente acaba prejudicando muito a nossa saúde, né? Com certeza. De novo, seja muito bem-vinda, pelo amor de Deus. Obrigada aí pelo convite, é sempre um prazer estar com você aqui. Mas me conta de novo, então, assim, quem não assistiu precisa conhecer você, então se apresenta de novo. Bom, eu sou a Débora, eu sou médica do esporte, tenho pós-graduação em nutrologia, sou triatleta amadora, né? Sou apaixonada por esportes. Hoje eu trabalho com inovação, sou head de saúde na Elite Saúde, uma health tech focada justamente em reeducação alimentar, mudança de estilo de vida, e adoro, né, discutir todos esses temas relacionados ao bem-estar. Quando começou por que o triatlon? Olha, o triatlon veio totalmente por acaso na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de esportes, mas quando eu tive meu primeiro filho ali, a gente sempre dá uma reduzida, né, na quantidade de exercícios, até que um dia eu estava no hospital, uma colega minha virou para mim e falou, Dé, vamos fazer um triatlon? Eu falei, nossa, mas já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é. Ela falou, Dé, é o seguinte, você nada 750 metros, você pedala 20 quilômetros e você corre 5 quilômetros. Aí eu pensei comigo, falei, tá, vou ver. Aí cheguei na piscina do prédio, fazia anos que eu não nadava, nadei em círculo na piscina do prédio, falei, bom, morrer afogado eu não morro. Falei, 5 quilômetros de corridinha, já faço umas corridinhas de rua, tá tudo ok. Bicicleta, não tenho nem bicicleta. Fui numa bicicleta, falei com um colega que fazia triatlon, aí ele falou assim, não, Dé, vai lá, compra uma bicicleta assim assado. Fui ver o preço da bicicleta, achei um absurdo. Uma fortuna. Falei, não vou pagar isso. Eu falei, eu quero uma bicicleta de uns 700, 800 reais, assim, no máximo. Ele deve, difícil. Pegou uma Ceci pra começar, né? Só que eu sou pequenininha. Com a cestinha na frente. Tenho 1,55 m, eu não achava... Se eu fosse comprar uma bicicleta pra mim, ia ter que ser uma Ceci. Aí achei uma bicicleta lá, uma mountain bike mesmo. Paguei uma fortuna na época, né? Sim, lógico. Pro que eu queria ter pago. Mas fiz ali a prova sofrendo, porque eu não estava treinando muito bem. Na hora que eu terminei, eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. Eu preciso fazer... Meu marido olhou e falou, mas Débora, você sofreu a prova inteira. Eu falei, não, mas amei isso. E a partir daí que legal. Fui tocando aí. Não, e olha, e assim, é muito legal. Eu vejo muito o triatlon, né? Ele é muito... Como é um esporte de longa duração, e o tênis também é um esporte de longa duração, mas o triatlon, você vai ter certeza que vai ser longa duração. O tênis você não sabe. O tênis pode durar 1 hora, como ele pode durar 4, 5 horas. Então tem um trabalho um pouco diferente mental, no sentido de você não saber o que vai acontecer, mas tem que estar preparado para ficar 5, 6 horas na quadra. O triatlon você já vai preparado para isso. E o quão importante aqui para você que está falando, que quer ser atleta, o processo. A gente só foca no resultado. Eu quero terminar a prova em tanto tempo, eu quero fazer isso. Você está fazendo o processo, e eu acho muito legal, porque todos os meus amigos e quem eu conheço que faz o triatlon seguem a planilha. E eu falo, cara, isso aqui porque eu vi vários que
o músculo literalmente entra em colapso do cara. Trava o corpo do cara. Ou lesão, enfim. Exatamente. Mas como é importante você fazer o dia a dia bem feito, né? Sim, eu acho que tem muito essa paixão mesmo ali pela disciplina, né? A gente aprende muito a sentir esse prazer. Então, eu acho que, assim, tá falando pessoalmente, né? Eu era uma pessoa... antes de fazer o triatlon, extremamente ansiosa, né? Então, eu percebi que aquele momento, justamente por ser um esporte de longa duração e até constante, um pouco diferente do tênis, né? De você manter uma intensidade constante, era o meu momento de relaxamento. Até falo, adorava contar azulejo na piscina, né? Porque era um momento de relaxamento. Então, a gente acaba meio que um pouco, de certa forma, criando esse momento conosco, né? E aí você fica nessa dependência de fazer. E eu acho que tem uma questão social que envolve esportes de endurance, principalmente, né? Que é você testar esses seus limites, você gostar de ver essa evolução e tudo mais, você se reconhecer como aquela pessoa que conseguiu fazer aquilo. Isso é legal porque ele vai se expandindo para todos os aspectos da sua vida, né? Então, essa resiliência, essa perseverança, essa paciência, né? Ela vai se transmitindo aí para o seu trabalho, até dentro de casa, né? Então, o esporte traz muito essa... Não, e eu vejo muito trabalho de endurance. Eu tô terminando de ler um livro, uma outra parte de neurociência também. Inclusive, ele ajuda muitos neurônios a ter uma sinapse muito mais... exato. Por conta do endurance mesmo, porque ela precisa de fato desse tipo de trabalho para ela conseguir aprimorar mais. Inclusive, você que não sabe aqui, você pode até produzir mais neurônios. Olha a loucura. Então, a gente só perde ao longo do tempo. Nananina, não. Se você faz um trabalho bem feito, faz atividade física bem feita, determinada atividade, uma boa alimentação, tem uma boa qualidade de sono, você pode produzir mais neurônios. Então, você cria novas sinapses, novas conexões. Então, isso é super interessante. Como que a nutrição ela afeta a performance esportiva? Bom, a nutrição ela vai afetar de diversas... Porque na minha época era assim, né? Há 20 e tantos anos atrás não tinha essa de segue a planilha, come isso aqui, não tem gordura, não tem isso. A gente comia o que tinha. Exatamente. Eu acho que um dos primeiros pontos é a composição corporal. Então, né, qualquer esporte ele vai ter uma composição corporal que seja interessante, né? O percentual de gordura, o percentual de massa muscular. A gente sempre tenta buscar um percentual de massa muscular maior, né? Porque isso vai gerar o quê? Mais força, mais potência e até mais resiliência do sistema, né? Um ajuste de carga, né? Você consegue ser mais tolerante à carga, né? Até porque a gordura é inflamatória também, né? Exatamente. Então, você achar essa composição corporal ideal, ela vem com a alimentação, né? Então, esse é um ponto fundamental. Acho que o outro ponto é justamente a questão da performance no sentido de acúmulo de energia para o esporte. Então, a alimentação ela vai ser responsável justamente pelo armazenamento de glicogênio, né? Que é uma substância fundamental aí, que prediz o seu tempo de fadiga, né? Então, uma pessoa, um atleta que consegue produzir uma grande quantidade de glicogênio, um glicogênio de qualidade, ele vai ter uma performance melhor. Aí, além disso, a recuperação pós-treino, né? Então, se você fornece para o seu organismo os nutrientes adequados justamente para se recuperar, reestruturar, tanto essa parte muscular, quanto essa recomposição do próprio glicogênio, essa fonte de energia, você vai ter uma performance no longo prazo, no curto e no longo prazo, melhor. E eu acho que o último ponto são as periodizações, né? Então, você saber trabalhar em que momento e o que você está comendo, de acordo com o momento da sua planilha ali, né? Se você está num momento de aumento de carga, de volume, de intensidade e tudo mais, você consegue otimizar muito a sua performance. Então, hoje a gente não fala, né, num atleta tanto amador quanto num atleta profissional de qualidade, sem falar em nutrição. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E aqui eu quero fazer que você faça uma reflexão aí na sua vida. Se você tem carro, se você tem uma moto, você pega a água do esgoto e joga dentro da sua moto como a gasolina do seu carro, da sua moto? Por que você não faz isso? E aí, por que você faz isso com o seu corpo? Se pergunte isso, por que eu estou colocando tanto lixo dentro de mim? Ah, mas é porque eu sou ansioso. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro. Já caiu, né? Porque as pessoas falam, porque é mais barato. De fato, você comprar um pacote de bolacha, ela vai custar R$3, recheada, é verdade, mas você consegue comprar 3, 4, 5 bananas por R$3 também. E ela vai ter um poder de saciedade muito maior. Sim. Depois da bolacha, em meia hora, 40 minutos, você vai ter fome de novo. De repente, a banana vai te dar 2, 3 horas de saciedade, com mais nutrientes. E por que você não está fazendo isso? Se pergunte isso hoje. Eu entendo que hoje a gente tem mais abundância, né? Então, tá abrindo lojas de conveniência em toda esquina e vendendo produtos ultraprocessados. Eu entendo que as facilidades da porcaria tá cada vez mais na nossa mão. Mas você tem que se perguntar, por que eu estou fazendo isso comigo?
Por que eu estou colocando lixo dentro de mim? Cada vez mais. Porque se você não está conseguindo atingir esses objetivos e criando essas pequenas metas diárias, alguma coisa está acontecendo aí com você. Porque você não está fazendo isso com o seu carro. Você está cuidando melhor do seu carro do que você. Então acho que é importante você refletir sobre isso. E aí, qual é a importância também do sono para recuperação e prevenção de lesões? Como a gente estava falando já, né, o sono é um aspecto extremamente negligenciado para a população geral e também para o atleta. Então a gente sabe que atleta profissional, atleta de elite, dorme menos até do que a população geral, quando deveria dormir muito mais. Então os estudos mostram aí que em torno de 1 até 2 horas de sono a menos do que a população, que é um absurdo. Então, quando a gente fala no sono, a gente está falando desses processos de recuperação que vão ser muito mais efetivos. Então, essa produção do glicogênio ele acontece em grande quantidade no período noturno, né, durante o sono, enfim, durante as sonecas ao longo do dia. Tem toda uma questão de fadiga mental. Então, quando a gente fala de lesão, grandes partes das lesões, elas são multifatoriais. Não existe é muito difícil, né? Exceto, por exemplo, você leva um trauma direto, né? Lógico. Bateu o braço. Bateu o braço. Óbvio, a gente sabe ali qual é o mecanismo que causou aquilo. Mas a maioria das lesões esportivas, elas são multifatoriais. Então, vai ser um ajuste da carga, vai ser alguma questão biomecânica envolvida, um problema de flexibilidade, de força e tudo mais. E uma das coisas que predispõe mais à lesão é a fadiga. Né? Então, um atleta fadigado, ele está muito mais predisposto à lesão. Então, se a gente for comparar, por exemplo, um atleta que dorme 9 horas e um atleta que dorme 6 horas, por exemplo, de 6 horas tem 8 vezes mais chance de se lesionar. Caramba! Né? Então, isso porque a própria concentração cai. Então, na hora que você vai fazer um gesto esportivo, esse gesto esportivo tende a não ser o melhor gesto que você pode fazer. A própria performance vai cair porque um dos fatores determinantes da sua performance é justamente a sua sensação de fadiga. Você vai parar porque a sua cabeça muitas vezes parou. Se aumenta a sensibilidade à dor. Exatamente. O seu corpo, às vezes, até poderia um pouco mais, mas a sua cabeça tá te barrando, né? Então, às vezes, em esportes, por exemplo, que precisam de uma precisão, você não vai ter aquela precisão. Então, o próprio esporte, né, as próprias valências do esporte acabam sendo afetadas. E um sono, pelo contrário, né? Um sono vai fazer com que todos esses aspectos da sua performance melhorem. E aí, você aqui está olhando, mas o sono é só para eu descansar. É muito mais do que isso. Como a doutora está falando aqui, ele tem todo um processo metabólico, ele tem todo um processo cognitivo, toda uma questão endócrina que está envolvendo o seu corpo, toda uma produção de hormônios, de neurotransmissores, de prazer, felicidade, de recuperação. Então imagina só, quem conhece muito bem isso, inclusive, são os bodybuilders, as pessoas que querem ficar grande, né, fazendo musculação. Como que você cresce o músculo? Quebrando as fibras musculares. Aí elas cicatrizam e elas vão aumentando o tamanho da musculatura. Se você não tem um sono de qualidade, me corrija se eu estiver errado, se você não tem um sono de qualidade, você pode entrar em catabolismo. Na verdade, você perde massa magra. Então você não ganha e você tem uma dor muito maior. Eu sei quando às vezes eu faço musculação, você não dorme direito, cara, você já fica muito dolorido. Justamente essa recuperação, porque o que acontece, né? No esporte, você vai ter aquele momento da agressão, isso, né? O seu corpo vai sofrer durante um período daquela agressão, mas o nosso corpo tem essa resiliência, essa robustez, essa capacidade de depois de uma agressão, ele se tornar mais forte, né? Que é diferente de uma máquina, né? Uma máquina, quando a gente agride, em geral, ela vai se tornar mais A gente mais cresce fraca. na dor. A gente não, a gente vai se tornar mais forte. Então, a gente vai subir, aqui a gente vai se tornar mais forte, para depois você ter um outro estímulo e assim sucessivamente. Se você tem esse estímulo negativo e você não dá tempo para o seu corpo se recuperar e você traz um novo estímulo negativo, isso vai gerando um impacto negativo no longo prazo, né? Então, ao invés do gráfico ir para cima, o gráfico vai indo para baixo. Subindo, de robustez subir, ele vai para baixo. Então, por isso que é importante para o atleta, né? Acho que o principal ponto que tem que ficar, e que eu digo não é para o atleta profissional só, mas para o atleta amador e para quem está começando no esporte. A principal correlação que tem que ser feita é entre a sua carga, a sua demanda e a sua capacidade de absorver essa demanda, né? Então, o exercício que você está impondo a você, ele está na quantidade e na intensidade suficiente para te gerar esse feedback positivo, ou ele está te lesionando. Então, você tem que ter esse ajuste, esse equilíbrio, e o sono entra como uma dessas variáveis que vai trazer esse equilíbrio positivo, né? E aí, como ela falou, então imagina você ter um sono de qualidade, o seu poder de reação é mais rápido. Então, quem está fazendo atividade física, por exemplo, eu que jogo tênis, que preciso devolver o saque muito rápido, a bola vem a 200, vai te prejudicar. Então, imagina um piloto de Fórmula 1 que o cara tem que ter uma reação em milésimos de segundo, vai prejudicar. Eu que pedalo, por exemplo, exato, uma pessoa, e
é muito comum, né? Ou tem um obstáculo. Cedo e tudo mais, e dali depende de uma reação rápida, pode ser potencialmente fatal, né? Então você pega, por exemplo, atletas esses de elite, né? Vamos pegar o caso do LeBron James, que é o jogador de basquete. Ele chega a investir $1,5 milhão por ano só no corpo dele. A gente está falando em 10 milhões de reais só na questão da saúde dele, e ele falou que o principal pilar que ele olha é o sono. Sem o sono ele não performa, ele não estaria jogando basquete na qualidade que ele está jogando. Inclusive, o Cristiano Ronaldo fala a mesma coisa. Às vezes tem o Roger Federer fala... sonecas durante o dia, o Cristiano Ronaldo falou que toma, tira, não é? É. Ainda, eu não sei, até uma pergunta, isso é comprovado ainda ou ainda não é comprovado cientificamente que é melhor você fazer esses pingados do que de repente dormir uma boa noite de sono a noite inteira? Uma coisa não exclui a outra, né? Então a sua noite de sono, ela é fundamental, isso aí é inegociável, tá? Mas essas sonecas ao longo do dia, tem alguns estudos que mostram alguma melhora de performance, mas não serve para todo mundo, e principalmente a população geral não tem esse benefício, porque a gente está falando nisso num nível profissional, daquela pessoa que aquele 0,5% a mais pode ser a diferença entre ele ser um medalhista olímpico ou estar na 5ª colocação. Perfeito. Para a população geral, às vezes fica... não vai começar ainda... senão o cara vai entrar nessa e vai falar, agora eu vou fazer tudo pingado. Não é isso. Exatamente. Aí o benefício vai ser pequeno, né? Então... Mas é mais importante até essa noite de sono. Agora, a gente se conhecer é fundamental, né? Isso, Exato. né? Você se sente cansado, eu falo muito para atleta que eu acompanho. Eu tô muito cansado, tô treinando muito, Calma, pera lá. Se você tá muito cansado, troca um treino por uma noite de... Diminui o volume do treino. Né? Ao invés de acordar 5 horas, vamos acordar 7 aí durante uma semana. Isso. Você vai ver como você vai se sentir muito melhor. E o seu rendimento vai ficar melhor no fim do dia. Porque uma coisa importante também é que o atleta, ele não treina por treino. Ele treina para competição. Ele treina para uma performance. Exato. Então, às vezes, você vai, no curto prazo, piorar sua performance, mas no longo prazo, melhorar. Quais são alguns métodos eficazes de prevenção de lesões para você, além do sono? Tem algum outros métodos? Olha, quando a gente fala de prevenção de lesão, é difícil porque a gente tem pouco estudo que fala sobre prevenção primária da lesão. Ou seja, legal. Quando a lesão nunca aconteceu, né? Entendi. Isso até por uma questão de populacional. Então, quando você chama uma pessoa para fazer um estudo que ela não tem aquela dor, ou seja, ela nunca teve aquela lesão... Ela não sabe como falar. Ela não sabe nem... Perfeito. Ela vai falar, vou participar de um negócio que eu nem sei se vai me acometer e tudo mais. E como você não sabe qual desfecho vai acontecer daquela lesão, você vai precisar acompanhar muitas pessoas para garantir um N de desfechos para que você avalie. Então, com relação à prevenção primária, o que a gente mais fala justamente é esse ajuste de carga, né, com a sua capacidade de absorver essa carga, tá? Então, acho que o mais importante. O segundo ponto é a nutrição, você garantir que o seu atleta esteja, né, ou a pessoa em si, mesmo que não seja um atleta profissional, esteja tendo esse aporte energético suficiente, né? Então, é muito comum a gente ter o que a gente fala de RED-S, né? Que é baixa disponibilidade energética. O atleta que ele treina demais e não come o suficiente. E aí, ele até vai vivendo ali, mas no longo prazo ele começa a ter alterações metabólicas e tudo mais, que vão chegar à fadiga crônica, né? Olha Antigamente, só. A gente era conhecida como a síndrome, a tríade da mulher atleta, né? Que achavam que era só mulheres que tinham isso, Sim. né? Mas às vezes cursa com fratura por estresse, né? E outros sintomas. Então, a gente tem que ter cuidado com a nutrição. E quando a gente fala de esportes específicos, às vezes a gente consegue entender alguns padrões, né? Então, por exemplo, no caso do futebol, né? A FIFA, por exemplo, tem, né, o seu programa de treinamento primário, o FIFA 11 Plus, Sim. que tem exercícios específicos que reduzem até 60% ruptura de LCA, Caramba, por exemplo. que legal. Então, existem, para alguns esportes específicos, existem. Mas para a maioria da população é mais esse ajuste realmente da demanda com a carga e tudo mais. Legal. E qual o papel do suplemento alimentar na performance esportiva? Olha, a gente tem alguns suplementos que têm evidência científica. Eu acho que o principal ponto que a gente sempre tem que levar em consideração é que o suplemento é a cereja do bolo. Tá? Então, e é um suplemento. É um suplemento. Exato. Então, muitas vezes as pessoas vêm no consultório, vêm pra gente lá na LIT, né? Quando a gente tem um médico do esporte, vem e fala, poxa, eu queria tomar um suplemento pra melhorar. Você tá comendo bem, você tá dormindo bem, você tá fazendo o treino da maneira certa e tudo mais. Tá, beleza, tá fazendo tudo isso certo? O suplemento tem sua importância. A gente basicamente tem alguns suplementos que a gente sempre fala que são os suplementos que têm mais evidência. Então, por exemplo, para ganho de força, ganho de massa muscular, creatina é um ótimo suplemento, né? Para esportes que exigem, que produzem muito lactato, que geram uma fadiga, o bicarbonato, a betalanina. A cafeína é um suplemento que tem grande evidência científica com essa redução da fadiga. Então, assim, se você quer investir num suplemento, cafezinho expresso, Sim. né? Antes do treino, funciona para todo mundo, né? Cafeína é um E é
baratinho, você não precisa pagar uma fortuna no suplemento. Você não precisa comprar cápsula, tá? Exato. Um cafezinho dentro de casa mesmo você pode tomar. E tem grande evidência realmente desse tempo até a fadiga, então você melhora a sua performance, tá? Tem muito suplemento no mercado, com evidência científica nós temos poucos mesmo, né? Mas é sempre a cerejinha do bolo. E aí eu quero só fazer você também pensar a respeito, se você acorda de manhã e já vai logo tomar o café para ter energia. Se você está fazendo isso também, provavelmente você tem um problema de sono, você não está dormindo direito. Sim. Então o café ele não tem que ser uma bebida para estimular você a ficar acordado, e sim uma bebida que você se sinta confortável, que você gosta. Eu, por exemplo, fiz um trabalho que eu estava com dificuldade de entrar no meu sono profundo. Então eu comecei a fazer higiene do sono, que é uma psicoeducação, né? São hábitos que você faz aí durante o dia, tem rituais, tem o ambiente, a alimentação, enfim, a atividade física, entre outros. E aí eu vi que ainda o meu sono profundo estava muito pouco, né? Que pelos estudos que eu vejo é mais ou menos aí entre 10% e 15% do total do sono. E aí quando eu comecei a diminuir o café, melhorou. Melhorou muito, porque o café é muito estimulante, então ele não te deixa aprofundar no sono. Então, às vezes, se você está acordando muitas vezes cansado, vê a quantidade de café que você está consumindo. Por quê? Porque você demora em torno de 24 horas a 48 horas para você eliminar 100% da cafeína dentro do seu corpo. Então imagina se você tomou 50 miligramas, por exemplo, de cafeína num dia, no dia seguinte você vai ter 25 miligramas, aí você toma mais 50. Na verdade você tomou 75. E no outro dia você está com 37,5, você tomou mais 50, então você já está indo para 80 e alguma coisa. E o seu corpo cada vez vai pedindo mais. E aí a hora que você tira, e eu fiz isso, porque eu tomava muito café. Comecei a ter dor de cabeça. Nossa, foi assim, parecia que eu tava drogado. Eu falava, sim, cara... a cafeína, as pessoas às vezes elas pensam que assim, final da tarde eu vou parar de tomar cafeína. Não, a cafeína, assim, às vezes de manhã você toma um cafezinho e tal, mas pelo menos 8 a 10 horas antes de você dormir. Ou seja, é realmente o cafezinho da manhã que a gente tem que tomar. Tem pessoas que realmente passam ao longo do dia ali tomando café. Eu tenho tomado mais coado, que ele é mais leve do que o expresso. Isso. Então, e só de manhã. E eu não tomo logo que eu acordo. Então, assim, eu acordo, tomo minha água, uns 90, 120 minutos depois, aí eu tomo meu cafezinho, e aí é isso que eu tomo hoje. Então, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, 7:30 da manhã, depende do horário. Normalmente eu acordo 6 horas da manhã. É o horário que eu vou tomar o meu café, e depois eu não tomo mais. Eu vi a melhoria que deu, e começou a diminuir, inclusive, minhas fadigas e minhas lesões. Sim. Que eu ia correr, estourava minha panturrilha. Hoje, se eu vejo que eu não dormi direito, eu não corro mais. Então, porque a cafeína, ela tem essa questão, ela é ergogênica, né? Ou seja, ela reduz a sua percepção de fadiga, né? Então, para uma pessoa, às vezes, que não... Homem, acontece muito isso, né? Então, às vezes, tem um paciente homem, tem um paciente mulher. E o homem, eu vejo muito isso. Ele vai além do limite dele, né? Então, às vezes, você usar um excesso de suplemento ergogênico que tira essa sensação de fadiga faz com que a pessoa passe os seus limites. Então, esse que é o cuidado que a gente, às vezes, tem que ter com estimulantes. Entendi. O impacto do estresse na saúde mental e na performance esportiva. Isso é muito comum, né? Então, assim, principalmente o atleta que acaba passando por muito período de treino, competição, às vezes patrocínio e tudo mais, né? Então, a gente sabe que ter esse trabalho mental é fundamental, porque a gente vê quedas de performance de mais de 30% a 40% em pessoas que têm algum quadro associado de ansiedade ou depressão, por exemplo. Caramba. Então, às vezes, a pessoa, se você vai fazer um teste, por exemplo, de capacidade funcional daquele atleta durante um treinamento, ele vai ter uma capacidade X, e às vezes durante uma competição ele pode performar de 30% a 40% menos, simplesmente porque ele tem um quadro de ansiedade ou depressão que não está sendo bem tratado ali, né? Então, e aí a gente vai voltar a todos esses pontos que a gente comentou, essa falta de estrutura, às vezes, na alimentação, né? A falta de estrutura justamente para ele ter um período de recuperação adequado. Sim. A gente tem um problema até social, né? Muitos atletas não têm, né, como se manter, às vezes, né? Do ponto de vista econômico, acabam tendo que associar outros trabalhos, outras funções à atividade esportiva, o que aumenta, né, esse risco, né, de desenvolvimento de doença mental. E a gente sabe que alguns tipos de esportes favorecem o desenvolvimento de alguns distúrbios, né? Então, se a gente for olhar esportes que, por exemplo, cuja composição corporal é muito importante, a gente vê uma incidência maior de transtornos alimentares. Por exemplo, a gente vai pegar uma bailarina, né, uma ginasta, né, elas têm uma incidência maior, por exemplo, de um transtorno alimentar. Porque é muito restritivo, muito né? restritivo, né? Ela precisa ali, até mesmo atletas de boxe, pessoas que precisam ali manter aquele peso, você tem uma incidência aumentada de transtorno mental. Então, é super importante manter, né, esse acompanhamento multidisciplinar, né, do atleta para garantir que ele tenha essa saúde mental preservada. E até para você saber
95% das pessoas que fazem dietas restritivas, depois de 5 anos, elas ficam igual ou elas ficam em quadros piores de como elas estavam antes. 95% depois de 5 anos em dietas restritivas. Então vê se você também não está entrando nessa onda aí de dieta restritiva, porque você está focando só no resultado, só na estética, está esquecendo do dia a dia. E o mais importante que é você ter mais performance, você cuidar muito mais do seu dia, ter longevidade com qualidade, porque a conta sempre vem, né? Sim. E quais são algumas estratégias para melhorar o sono e a alimentação dos atletas? Bom, eu acho que a alimentação, óbvio que se você tiver um apoio especializado, Sim, sempre vai ser positivo, né? Mas alguns conceitos, eles são fundamentais para o atleta. Então, muito dificilmente um atleta não vai poder olhar, por exemplo, para a quantidade de proteína que ele está ingerindo, né? Então, ter esse aporte proteico adequado ao longo do dia é fundamental. Tá. Né? Então, por exemplo, a orientação que a gente sempre dá tem que ter uma proteína em toda a refeição. Então, não adianta fazer a refeição da maçãzinha ali, né? A refeição da bananinha, né? Que muito atleta às vezes faz. A proteína é super importante. Proteína em toda a refeição. Então, aí isso já aumenta a chance de você garantir esse aporte proteico adequado, que vai garantir justamente preservar a sua massa muscular, né? Você falou das dietas restritivas, então muito cuidado com a restrição de macronutrientes que te garantem energia, principalmente carboidrato. Há momentos e atletas que se beneficiam de uma restrição de carboidrato, principalmente em esportes que você vai precisar ali, né, ter um condicionamento da composição corporal. Mas isso tem que ser feito sob supervisão, tá? Sim. Então, garanta sempre carboidratos na sua dieta, e carboidratos bons, que a gente fala, carboidratos complexos, aqueles de liberação lenta. Então, principalmente aqueles vindos dos tubérculos, por exemplo, uma batata doce, uma mandioquinha, ou alimentos integrais, né? Então, um arroz integral, algo do tipo, porque isso vai fazer com que justamente essa recuperação, né? Essa construção do glicogênio muscular, essa construção da massa muscular, essa liberação de energia também seja mais efetiva. Tá? Então, manter o carboidrato dessa forma é legal. E com relação às gorduras, um atleta é sempre bom ter umas castanhas na dieta, né? Então, é interessante você trazer isso aí, 1 ou 2 porções de castanha por dia, porque vai garantir aquele aporte de gordura poliinsaturada, que também ajuda nesses processos, ajuda até na questão do sono também, né? E na recuperação muscular também. Então, esse é o conceito básico que todo mundo tem que seguir, né? E o segundo ponto da nutrição do atleta é garantir que o aporte dele esteja compatível com o gasto energético dele. Então, embora às vezes a gente busque essa composição corporal, você precisa ter, né, essa noção de que você não pode estar comendo muito menos do que você está gastando, e nem muito mais, principalmente quando é à custa de uma alimentação que não é saudável. Né? Perfeito. E com relação ao sono, acho que o primeiro ponto que o atleta tem que olhar, e que é muito simples, né, para a população geral e para o atleta, é o número de horas. Né? Então, você partindo que ali a pessoa está tendo de cama de 8 a 9 horas, a gente já começa um pouco melhor. Se você está tendo 8 ou menos horas de cama, não estou falando hora de dormindo, tá? Isso. É hora que você deitou na cama e levantou. Isso. Menos do que 8, a chance de você estar tendo uma privação de sono é maior. E outro sintoma que eu gosto muito de perguntar para atleta, né, quando a gente está acompanhando, se você pudesse dormir o quanto você quisesse, você dormiria muito mais do que você está dormindo hoje? Ah, não, se eu estivesse de férias, em vez de dormir 7 horas, eu estaria dormindo 10. Privação de sono. Tá errado. Perfeito. Vamos voltar, tá? Então, vamos tentar vamos aumentando aí pelo menos 1 hora de sono por dia, né? E aí a gente vai observando esses impactos. Perfeito, muito legal. E você não esquece de seguir o canal, seguir as plataformas de podcast. Se você escuta podcast, a gente está em todas as plataformas, são mais de 600 mil ouvintes, a gente tem no YouTube, não deixa de seguir, tá tem link nesse episódio também, a plataforma CDV, a gente tem diversos conteúdos lá para poder te ajudar, divididos em categorias: saúde mental, física, autoconhecimento, nutrição e diversos outros assuntos. Uma ferramenta legal, se você quer saber se você está dormindo direito, é o Diário do Sono. O Diário do Sono é uma ferramenta super bacana, que ela vai olhar exatamente isso. Ela vai olhar o seu tempo de sono, tempo de cama, latência do seu sono, ela vai olhar diversos assuntos, diversas frentes, para você ver qual é a eficiência do seu sono, se ela está sendo boa ou não. Então, se você está com dúvida aqui, fala assim: mas como que eu consigo medir meu sono? O Diário do Sono é uma excelente ferramenta, você encontra em qualquer lugar, e super fácil. Inclusive, tem o da Ucore, inclusive, tem um aplicativo que você pode ter a sua nota do sono, etc., pelo Diário do Sono, tá? Inclusive, tem um link também no episódio do Apoia-se. Se você gosta dos nossos episódios, são mais de 200 episódios, quase 180 horas de gravação, diversos profissionais bacanas com muitos assuntos legais.
tem um link no Apoia-se que você pode doar alguma coisa para o nosso canal, para a gente sempre estar trazendo pessoas super legais, assuntos bacanas, criando conteúdos diferentes, formatos diferentes e poder sempre trazer o melhor conteúdo para você. Para mim tá maravilhoso esse episódio. Mais Legal, alguma coisa? Não, bom, é o que eu te falei, eu adoro falar desses temas, né? E você também. Maravilhoso. Então, a gente fez o performance esportiva, vai no outro que a gente fez, que é o primeiro, que é insônia e emagrecimento, e não perca que a gente vai fazer o próximo, que é tecnologia na saúde e o futuro da medicina. A gente vai falar também com a Débora aqui, não perca esse próximo episódio, cuidando de você.